Olá, vamos falar de geografia? E hoje o nosso assunto é regionalização brasileira. Como você já deve ter ouvido falar, o Brasil ele está dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa divisão ela existe desde 1969. Aliás, vamos corrigir. A primeira grande divisão regional do Brasil ela foi feita em 1938 e já pegou muito do clima da Revolução de 1930, os estudos que haviam na época do governo de Getúlio Vargas. A atual divisão ela é de 1969. Ela foi feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De 69 para cá, houveram duas modificações. Uma em 1977, quando o estado de Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a outra foi em 1988, quando os antigos territórios deixaram de ser territórios e passaram a ser estados. É o caso, por exemplo, do Amapá, de Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha, que era território e passou a ser Distrito Estadual de Pernambuco. É bom lembrar também que em 1988 foi feita a divisão do estado de Goiás. E a parte norte de Goiás acabou se transformando no estado de Tocantins. E ficou com a região norte. Existe outra divisão também, mas essa não é a do IBGE, é a chamada da divisão dos complexos regionais. Como é que funcionam os complexos regionais? É quando você pega o Brasil, por exemplo, e a partir de características que servem para vários estados, agrupam em grandes regiões, que são elas o complexo regional da Amazônia, o complexo regional do Nordeste e o complexo regional do Centro-Sul. É bom lembrar que o IBGE ele trabalha com a regionalização mais tradicional, aquela a qual você já deve ter visto nos livros didáticos: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos trabalhar com a classificação do IBGE e lembrando também que ela tem algumas contradições. Por exemplo, o sertão nordestino, apesar de boa parte das áreas do sertão estarem situadas no Nordeste, se você for pegar, por exemplo, o norte de Minas Gerais, uma parte do semiárido nordestino entra no território mineiro, no norte de Minas Gerais. São pequenos erros que também acometem na regionalização do IBGE. Vamos lá então. Primeira grande região do IBGE, a região norte, que está dividida em 7 estados, sendo que os dois maiores são o Amazonas e o Pará. Qual é a característica principal da região norte? Basicamente o clima equatorial e a vegetação de floresta amazônica, floresta equatorial. Essa região norte ela é uma região onde você vai ter uma pequena população absoluta, porém uma grande população relativa. O que significa isso geograficamente falando? Geograficamente falando, significa dizer que é a região brasileira que tem mais vazios demográficos, ou seja, áreas que não são povoadas, que não são ocupadas. Por quê? Porque são áreas que são ocupadas pela floresta amazônica ou pelos rios. Tá? Então, lembre-se disso. A região brasileira, onde apresenta uma grande densidade demográfica, concentração de pessoas, tá? Morando em apenas algumas áreas e grandes vazios demográficos, é a região norte. Continuando, nós temos a região nordeste. Qual a característica da região nordeste? Das 5 regiões brasileiras, ela é a mais recortada por estados. Nós temos 9 estados na região nordeste, do Maranhão até a Bahia. Lembrando que todos esses estados têm suas capitais no litoral. Todos, menos um, que é o estado do Piauí. A capital do Piauí chama-se Teresina e é a única capital do Nordeste que fica localizada dentro do interior, no interior do continente, portanto não é litorânea. Outra característica da região Nordeste é que ela está subdividida em 4 regiões. Quais são elas? O meio norte, que pega os estados do Maranhão e do Piauí, uma parte pequena do Piauí, por sinal,
e que está mais próxima à região norte, portanto ela já pega uma característica de transição entre o clima tropical do Nordeste e o clima equatorial, que é o clima predominante da região norte. Você tem também a chamada Zona da Mata, tá? Que é toda a região litorânea nordestina, que vai desde o Maranhão, desde São Luís até o finalzinho da Bahia. Você tem também a chamada o agreste. O que é o agreste? O agreste ele é transição. Ele fica exatamente entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. E aí, finalmente, né, a gente chegou na outra divisão, que é o sertão, que é a região de clima semiárido, tá? Que pega boa parte da região nordestina, tá? Lembrando que existe uma diferença entre árido, semiárido e desértico. O que diferencia esses três climas que eu estou falando aqui? O índice de pluviosidade, ou seja, a capacidade de formação de chuvas. Se você for pegar os climas áridos, tá? Eles chovem um pouco mais. Aliás, chove um pouco menos. Peraí, vamos explicar direitinho. Clima desértico, praticamente ausência de precipitação pluviométrica. Ou seja, chove-se muito pouco no deserto. Praticamente quase não chove, tá? O semiárido, o árido, ele já chove menos ainda. Aliás, chove mais do que o deserto. Já o semiárido, ele chove mais. Então vamos repetir para você não se atrapalhar. Dos três, o melhor é o semiárido. Você ainda tem um percentual de chuva. No árido, você tem menos. E no deserto, menos ainda. Acho que agora ficou mais claro. Me enrolei um pouquinho, mas tudo bem, faz parte. Falamos do norte, falamos do nordeste e vamos agora para a região sudeste. A região sudeste está dividida em 4 estados. E aí, será que você que está me assistindo é capaz de dizer eles? E aí, será que você acertou? Vamos lá então. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Qual é a principal característica da região sudeste? A principal característica é porque é a região mais industrializada do Brasil, é aquela que tem a maior população absoluta, portanto concentra a maior população brasileira, e é aquela onde estão localizadas as nossas 2 metrópoles nacionais, que são o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Portanto, a região mais industrializada do Brasil, das 5 grandes regiões do IBGE, é a região sudeste. Do sudeste, vamos para a região sul. É a menor região brasileira, possui apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? E tem uma característica que é a questão do clima, que eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso. Por quê? Porque se você for pegar o mapa do Brasil, você vai perceber que a região sul ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Por causa disso, a região sul ela é a única região brasileira onde o clima ele é subtropical, tá? Ou seja, você vai ter temperaturas bem mais amenas do que em relação ao resto do país. E outro detalhe que é muito importante que eu queria que você não esquecesse, é que no caso da região sul, ela é a única região brasileira onde você vai ver claramente a divisão entre as estações do ano. Você vai perceber claramente quando é inverno, quando é outono, quando é a primavera e quando é o verão. Isso não vai acontecer, por exemplo, em boa parte do país. Por quê? Porque o Brasil está numa área tropical. Ele está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Tá? E finalmente, sim, outra coisa importante. A região sul ela tem uma grande penetração de imigrantes. Alemães e principalmente italianos. Aliás, italianos e principalmente alemães. Você vai ter uma imigração alemã muito forte na região sul, tá? Ela é uma região bastante desenvolvida, comparando-se com as outras, com as demais. Em termos de população, ela não é uma região tão populosa como o Sudeste, por exemplo, tá? Mas, do ponto de vista econômico, ela é uma região muito próspera. É bom lembrar isso. E, finalmente, para concluir, a região Centro-Oeste, que está dividida em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, tá? Deixa eu lembrar uma coisa importante para você. Quando você pegar o mapa do Brasil, observe que dentro do estado de Goiás tem um retângulozinho e um pontinho no meio. Esse retângulozinho chama-se Distrito Federal.
O Distrito Federal não é considerado Estado. Não é. O que é o Distrito Federal, minha gente? É uma área especial onde fica a capital do Brasil. Lembrando que o Brasil já teve 2 outras capitais, Salvador e Rio de Janeiro, tá bom? Então, no Distrito Federal, que fica dentro do estado de Goiás, você vai ter o quê? O governador do Distrito Federal, deputados distritais, você vai ter lá no centro de Brasília, que é a capital do Brasil, essa coisa toda. Falando sobre a região centro-oeste, o que a gente pode dizer é que ela é uma região, em sua maioria, de cerrado, vegetação cerrada, e ela é ocupada por muitas fazendas, tanto de criação de gado, como de cultivo de soja também. É uma região que vem se desenvolvendo paulatinamente, até porque das regiões brasileiras, ela é a que tem ocupação mais recente, é a região centro-oeste, tá? Então é isso que a gente pode dizer. Então, gente, basicamente falando, em linhas gerais, é isso que a gente pode falar sobre a regionalização brasileira. Nas nossas próximas aulas, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas, tá ok? Em breve, a gente está mandando também uma ficha para vocês lerem, consultarem, e aguarda. A gente vai fazer alguns exercícios falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço para todos. Fiquem em casa. Se sair, use máscara, higiene-se e cuide-se, para que a gente todos possam sair bem dessa bendita, aliás, dessa epidemia aí que está tomando conta do mundo. Minha gente, um grande abraço para vocês e até a próxima com o professor Zé Ricardo.